O monitoramento é o fator principal para o bom desenvolvimento da lavoura. Durante a emergência da soja e as fases iniciais, o produtor tem que ficar ainda mais atento para que as pragas não atrapalhem a produtividade lá na frente. A fase inicial de desenvolvimento da soja é o período onde a planta fica mais vulnerável ao ataque de pragas. Duas delas devem ser observadas com atenção, já que podem afetar diretamente na produtividade e prejudicar o desenvolvimento. Atualmente, nas últimas safras, a gente tem observado a ocorrência frequente de lagarta Spodoptera tipo rosca e o cascudinho. O cascudinho é um besouro que causa desfolha e a lagarta ela corta as plantas de soja. Quando a lagarta Spodoptera ocorre na soja com esse hábito tipo rosca, ela já estava presente na área anteriormente, seja quando a área estava em pousio, nas plantas daninhas, seja em tigueras de milho ou sorgo, por exemplo, ou então de uma planta de cobertura, como as forrageiras ou então o milheto. O uso da palhada para melhorar a sanidade do solo e a temperatura, entre outros benefícios, é cada vez mais adotado no sistema de produção, mas ela pode servir como brecha para o desenvolvimento da lagarta Spodoptera. Na fase adulta, essas lagartas criam um hábito tipo rosca e atacam a planta se alimentando do caule, causando o tombamento, o que reduz a produtividade do estande. Com o cascudinho da soja, o comportamento pode ser parecido. Em fase de larva, que acontece no solo, ele se alimenta das raízes da planta, passando depois para o caule e em seguida as folhas. Então causa redução no estande de plantas, que é um componente muito importante na produtividade. Já o cascudinho, ele é um besouro que a sua fase jovem, que é a larva, vive no solo, se alimentando das raízes das plantas, e quando a soja está nos seus primeiros estágios de desenvolvimento, os adultos aparecem e vão comer as folhas, causando desfolha. Então, nesses primeiros estágios de desenvolvimento, qualquer prejuízo em redução de área foliar vai reduzir o potencial produtivo da soja. Depois de detectar a praga, escolher o inseticida correto é fundamental para o controle, assim minimizando os danos na lavoura, sempre com o acompanhamento de um engenheiro agrônomo. Para a lagarta Spodoptera, na dessecação pré-semeadora da soja, junto com o herbicida, seria interessante utilizar inseticidas como clorpirifos, metomil, até piretroides. Também podem ser utilizados diamidas, quando se tem muita massa verde. Já quando o problema já está instalado, a lagarta já está causando redução no estande de plantas com a soja emergida, pode ser aplicados também inseticidas de choque, como clorpirifos ou tiodicarb. No controle do cascudinho, se você tem as duas pragas na área ao mesmo tempo, se você faz o controle com esses inseticidas que eu citei para a lagarta, o cascudinho já vai ser controlado automaticamente. Caso tenha só o cascudinho ou então tenha uma reinfestação, que comumente ocorre, podem ser utilizados os fosforados como acefato, clorpirifos, também pode ser usados carbamatos como metomil, até piretroides, em alguns casos até fipronil. Só tomar cuidado com a rotação de mecanismos de ação, que é interessante porque quando ocorre reinfestação, se a gente aplicar o mesmo mecanismo de ação de inseticidas, pode causar resistência a inseticidas nessa praga. E em relação aos piretroides, é muito bom a gente frisar, é muito importante a gente frisar que a aplicação deles desde o início da fase de desenvolvimento da cultura pode causar algum desequilíbrio de inimigos naturais, aumento da população de ácaros, então deve ser usado com cautela. Outra estratégia que pode ser eficaz na redução da população das pragas é o monitoramento da área antes de realizar o plantio. Para facilitar este trabalho, o produtor pode observar a palhada ou as plantas daninhas ou tiguera que ficaram na lavoura. Assim, o agricultor pode fazer junto com a dessecação uma aplicação de inseticida.